We spend all our time here. I want to make a paradise. Há muito tempo que não se vê em Hollywood um filme com um escopo mainstream, mas com uma proposta totalmente underground. Mãe, o novo filme do Darren Aronofsky, é exatamente assim. Ele é um filme com um orçamento razoável, amparado por um material promocional bem intenso, conta com um elenco estelar, mas move-se ali com uma intenção alternativa ao ponto de dividir todo o público. Esses extremos de recepção se darão porque o Darren Aronofsky, que é também autor do roteiro, cria uma história que aos poucos vai atingindo um grau quase abstrato, fazendo com que o público ou tenha diversas interpretações diante do que está vendo, ou simplesmente não tenha mais interesse pela experiência, preferindo abandoná-lo o mais depressa possível. Na premissa, nós temos dois protagonistas que não são batizados, uma interpretada pela Jennifer Lawrence e o outro pelo Javier Bardem, que é o seu marido, e eles vivem uma bela casa no campo. A rotina desse casal, que é bem banal, muda radicalmente a partir do momento em que, logo no início da história, o personagem do Javier Bardem convida o do Ed Harris, que é um médico, a ficar hospedado na casa do casal. A questão é que eles não conhecem esse médico, que por sinal vai ter, a partir do dia seguinte, a companhia da esposa dele, que é interpretada pela Michelle Pfeiffer. Please, come in. Hello. Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. Hello. Hello. Did you know he had a wife? Como logo também será revelado, ele está no fim da vida, aparentemente está realizando o sonho, que é de conhecer o escritor vivido pelo Javier Bardem, mas a esposa da Jennifer Lawrence fica realmente incomodada com a situação, principalmente com a da esposa vivida pela Michelle Pfeiffer, que começa a adotar um comportamento bem intrusivo dentro dessa casa. Só que há muitos poréns aqui, pois a Jennifer Lawrence de fato rejeita a presença desse casal, mas ela vai percebendo que o marido começa a ter um comportamento mais eufórico, talvez indicando que a inspiração para voltar a escrever de fato se manifeste. E a outra questão é que ela definitivamente não consegue exercer uma voz ativa nesse contexto. Na primeira metade de Mãe é possível identificar coisas que de fato incomodam muito a qualquer espectador. A principal delas, ao meu ver, é em relação à estética. Eu não sei se foi simplesmente por purismo ou se foi mesmo a intenção de criar uma atmosfera, mas eu não compreendo a razão do Darren Aronofsky fazer um filme rodado em 16mm. O resultado dessa escolha é de que o filme fica numa penumbra permanente, inclusive em cenas ambientadas à luz do dia, e que não funciona na intenção de arquitetar alguma atmosfera de horror, porque definitivamente não há contrastes. Como na luz não há nada que entre em atrito com as sombras, dando a impressão até mesmo de que o filme é tecnicamente um tanto desleixado, ainda mais porque o Aronofsky é aquele cineasta que adora fazer a captação com a câmera na mão. Outro ponto que também julgo que vai custar muito ao filme mais adiante é como a maternidade acaba sendo um tanto preterida por essa vontade de exibir a Jennifer Lawrence num papel totalmente omisso, que definitivamente não reage como deveria diante dos impasses. Já nos demais aspectos, o filme vai caminhando devendo no horror e também na dramaticidade, prendendo a nossa atenção somente em relação ao desconforto que é causado com as novas pessoas que vão, de certa forma, invadindo a privacidade desse casal e também se apropriando dos espaços dessa casa. What do they want? God help you. No entanto, há realmente um ponto de virada na história, e aí eu já peço para você interromper este vídeo, porque eu vou tratar de muitas características que podem ser taxadas como spoilers. Já grávida e prestes a dar à luz, a personagem da Jennifer Lawrence na segunda metade de Mãe volta a entrar numa espiral muito mais perturbadora, só que ela faz com que muitas coisas da primeira metade da narrativa sejam ressignificadas.
Isso acontece porque os elementos bíblicos presentes na narrativa passam a ficar bem perceptíveis nesse momento do filme. E essas referências vão se dando, por exemplo, no momento em que o Ed Harris está no banheiro vomitando e ele cobre uma ferida bem próxima à costela. Há também algumas frases que saem da boca da Jennifer Lawrence, como vamos preservar o nosso paraíso, vamos acabar com esse apocalipse, ou mesmo outra que pra mim traduz muito o filme, em que ela diz para o personagem do Javier Bardem que ele não a ama, mas sim o amor que ela tem por ele. Há outros momentos em que fica bem evidente que ele está encenando tanto o apocalipse quanto a recriação da espécie humana, e principalmente há uma visão muito contestadora em relação à presença da figura masculina como protagonista dentro de preceitos religiosos que são propagados até hoje como valores. No entanto, é importante salientar que esse teor bíblico, do qual Aronofsky já havia trabalhado em Fonte da Vida e também Noé, são desenvolvidos aqui em Mãe de maneiras pouco acessíveis. Não que seja um filme feito propositalmente para desagradar, nada disso, mas ele passa por caminhos bem tortuosos que, no fim das contas, eu julgo como uma experiência válida. Bom, se você já assistiu ou não a Mãe, utilize os comentários para expressar as suas expectativas ou mesmo impressões sobre o filme. E se você curtiu, por gentileza, não deixe de se inscrever no canal, pois o seu apoio é muito importante. Muito obrigado. You give and you give and you give. It's just never enough.